Explicando de maneira breve sobre cada uma dessas camadas, eu vou começar da camada de cima para de baixo, né? Ou seja, a arquitetura, como o Kuroda disse, top, down, de cima para baixo. Então temos aqui a camada de aplicação. Quando você pensa em camada de aplicação, pensa sempre na tela do seu computador. Tudo que te respeita a aplicativos, por exemplo, e-mail, ou então o seu navegador web, né, o seu browser. Você está falando aí da camada de aplicação. Depois nós temos a camada de apresentação. Ela ajuda a camada de aplicação aí a exibir essas informações que eu estou comentando com vocês. Tá bom? O que seriam essas informações? Imagina a seguinte situação: você já passou por isso alguma vez na vida. Você queria visualizar um arquivo no seu computador e ele estava compactado, ele estava zipado, né, como o pessoal costuma dizer no popular. Então você tem que ter um aplicativo para descompactar, para que você consiga visualizar aqui esta informação na tela do computador, na aplicação. Então a apresentação ela faz isso. Ela tem técnicas de compressão, né, como o zip, né, o WinZip, o WinRAR ou qualquer coisa do tipo. Aqui também você tem mecanismos de segurança, autenticação, criptografia. Talvez alguns já ouviram falar no protocolo de segurança SSL, né, Security Socket Layer. Ele está aqui na camada de apresentação. Posteriormente, deixa eu só apagar aqui, nós temos outra camada, que é a camada de seção. Essa é uma camada que faz a interface entre efetivamente o seu computador, né, a tela do seu computador, para a rede de transporte de dados. Então a gente costuma dizer que é a camada que faz o sincronismo entre as aplicações, entre um cliente e o servidor. Se existe um sincronismo entre o seu navegador web, existe um sincronismo entre o seu correio eletrônico, quem faz esse sincronismo é a camada de seção. Ele faz o que a literatura diz de controle de diálogo. Nada mais é do que um diálogo, né? Lembra que os protocolos fazem isso, essa conversa, esse tratamento entre pessoas. No caso aqui, não pessoas, né? Mas protocolos. Agora passando para a camada 4, camada de transporte. Pessoal, a partir daqui, a partir da camada 4 até a 1, nós efetivamente estamos dentro de uma rede de computadores. Então, tenham sempre em mente isso. Falou em camada de transporte, rede de enlace. Efetivamente, nós saímos, né, da tela do computador, digamos assim, da tela do computador, e efetivamente enviamos as informações para a rede. Então, falando em camada de transporte, pensa aí em comunicação fim a fim. Ou seja, para você fazer uma comunicação de um cliente para um servidor, pensando no nível de rede de computadores, a última borda para você chegar efetivamente na tela do computador é aqui a camada de transporte. Então, é nessa camada que, por exemplo, nós temos o conceito de porta, onde cada protocolo vai ter a sua porta específica. Para que é essa porta, pessoal? Eu tenho que ter alguma interface para chegar nas camadas superiores. Por exemplo, se eu quiser acessar um site da web, eu vou usar um navegador web, né? Por exemplo, o Firefox. Legal, então o Firefox vai exibir aqui na tela do meu computador sites da web, por exemplo. Legal, mas como é que chega essa informação aqui? Como é que você vai conseguir efetivamente visualizar isso? A camada de transporte vai ter uma porta aqui, e essa porta vai entregar as informações que vêm nas camadas inferiores nesta porta para o seu computador efetivamente.
Perfeito? No nosso caso aqui do Firefox, nós utilizamos a porta 80, né, a porta do protocolo HTTP. Perfeito? Então, o transporte ele permite que você chegue a informação efetivamente aqui na tela do computador. Tá? É como se pensasse num endereço de uma casa, né? Você vai ter aí o nome da cidade, por exemplo, Niterói. Você vai ter aí o nome do bairro, por exemplo, o bairro de Icaraí. E o número, né? O número da casa, né? Ou seja, algo mais específico para você conseguir chegar ao local. É a mesma coisa aqui. A porta é esse número da sua casa, aquele ponto mais específico. Porque imagina, a informação chegou no computador, chegou aqui, legal. Mas onde eu vou entregar essa informação? Eu vou entregar no servidor de e-mail, eu vou entregar no Firefox, eu vou entregar em algum aplicativo específico, FTP, por exemplo, eu vou entregar no Skype. Então, essa especificação, quem dá é a porta. Perfeito? Tenho sempre em mente que existe aqui uma interface que se comunica aí com a aplicação. Posteriormente, temos a camada de rede. Né? A camada de rede é onde você fala de endereçamento lógico. Mais especificamente o que? Endereço IP. Tem outros endereços também aqui, né? Tem outras tecnologias, não somente o IP, mas é o IP que nós vamos falar aqui hoje. Tá? Só por curiosidade, você pode ter aí outras tecnologias como IPX ou NetBWI, mas não é objeto de estudo nosso, até porque elas não são tecnologias que são muito utilizadas hoje em dia. O que a gente usa efetivamente é o Internet Protocol, é o protocolo de internet, protocolo IP, que está situado aqui na camada de rede. Tá? Aqui você vai ter o conceito de conexão lógica. Depois nós temos aqui a camada de enlace. A camada de enlace é a camada aí que, assim como na camada de rede você pensa em endereçamento lógico, que é o endereço IP, na camada de enlace você pensa no endereçamento físico, que nada mais é do que um endereçamento MAC. Perfeito? Que é um endereçamento da sua interface de rede. E finalizando, uma camada física, onde aí é onde estão os bits e bytes, né? Aqui você vai especificar que tipo de fibra ótica você está usando, que tipo de cabo de cobre eu vou usar. Que tipo de onda eletromagnética eu vou usar. Pensando em onda eletromagnética, me refiro, por exemplo, ao Wi-Fi, Bluetooth, dentre outras tecnologias que vocês já ouviram falar certamente.